Beleza. Bom, vamos fazer uma live hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o porquê que nós temos insônia. É um tema super importante aqui. Deixa eu só ver se está tudo certo para a gente poder começar aqui a conversar sobre esse assunto, tá? Bom, então, sempre tenho feito lives aqui para vocês, né, com um tema diferente sobre a insônia, né, falando um pouquinho sobre algum tema importante relacionado ao sono, né, sempre tentando trazer alguma coisa diferente para fazer com que vocês também pensem diferente sobre o sono de vocês. Então, hoje eu vou fazer uma live um pouquinho diferente, uma live para eu falar para vocês um pouco sobre o porquê que a gente tem insônia, tá? É uma coisa super importante de entender porque a gente não para pensar nisso, né? O porquê que a gente tem insônia, o porquê que a gente começa a dormir mal. E é algo importante de entender porque quando a gente começa a entender o porquê que acontece com quem que a gente está lidando, fica muito mais fácil da gente fazer o caminho inverso e reverter a situação, né? Então, eu acredito que muitos de vocês, né, que dormem mal, que têm insônia, nunca pararam para pensar nisso, né? De onde que vem insônia? Né? Por que que ela acontece? Como que ela se instala? Né? Como que ela cria raízes? Né? Como que ela evolui ao longo do tempo? Será que dá para a gente reverter o processo? Né? Como é que você reverte o processo? Como é que você volta a dormir bem? É possível isso? Pois se eu tiver 10 anos de insônia, se eu tiver 30 anos de insônia, 40 anos de insônia, se eu estiver tomando remédio. Então são perguntas que podem aparecer aí. Eu sei que muita gente tem esse tipo de pensamento, acaba pensando dessa forma, né? E sei que são muitas dúvidas que surgem. Então, como eu venho fazendo lives aqui todos os dias, eu vim trazer uma live um pouco diferente hoje, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, o porquê que a gente tem insônia, tá? Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Beleza, para a gente poder começar. Então, o tema da live de hoje é por que que a gente tem insônia? Tá? Então, se você parar para pensar, né, entender de onde que vem a insônia, né, como é que ela cria raízes, como é que ela persiste ao longo do tempo, é super importante para você entender esse mecanismo e também combater. Quando a gente conhece com quem que a gente está lidando, fica muito mais fácil da gente reverter uma situação ou arranjar um tratamento que seja específico para isso. A gente está lidando muito com isso aqui na pandemia, né? Então, no começo, você imagina, a gente não sabia direito, né, quem que era o bicho, como que ele se comportava, né, como que ele se reproduzia, né, como que você ia produzir uma vacina contra ele, quais são as medicações possíveis, né, que poderiam agir contra esse bicho. Então, no começo da pandemia de coronavírus, a gente passou por isso, né? A gente ainda está passando por algumas descobertas. Então, fica muito mais fácil de você entender, né, com quem que você está querendo lidar, se você começa a entender o seu comportamento, tá? Então, a gente começar aqui entendendo por que que a insônia acontece, ela é a raiz de tudo para a gente entender esse processo, tá? Então, quando a gente fala sobre insônia, não sei se vocês já pararam para pensar quantas pessoas que têm insônia na população. Vocês já pararam para fazer essa pergunta. Mas a quantidade de pessoas que têm insônia gira em torno de 30 a 40% da população, tá? E o que é insônia? Se for parar para pensar, o que é insônia? Você já parou para pensar na definição do como é que a insônia ela é definida? A insônia ela é entendida como uma dificuldade para iniciar o sono, tá? Para manter o sono, despertar antes do que você gostaria, mesmo tendo oportunidade para dormir mais, ou a sensação do sono não reparador. Então é isso que a gente chama de insônia. Então 40%, de 30 a 40% das pessoas tem pelo menos um desses sintomas. Você com certeza, né, deve conhecer alguém
que não dorme bem ou que tem um desses sintomas. E o que eu quero dizer com dificuldade para pegar no sono? É aquela pessoa que ela deita na cama e não consegue dormir. E aí ela fica tentando, fica ali ansiosa, fica ali preocupada e não consegue, de fato, pegar no sono. Não consegue dormir. Esse é o tipo de insônia inicial, tá? O outro tipo de insônia é a insônia de manutenção, que é aquela pessoa que ela até consegue pegar no sono, ela deita e dorme. Só que aí, no meio da noite, por N motivos, ela acaba despertando, né? Ela acaba perdendo o sono. E aí algumas pessoas têm uma dificuldade para voltar a dormir e outras vão acordando várias vezes ao longo da noite. Isso é o que a gente chama de insônia de meio de noite ou insônia de manutenção. E o terceiro tipo de insônia é aquele em que a pessoa acorda antes do que gostaria, no mínimo meia hora antes do que gostaria, mesmo tendo oportunidade para continuar dormindo, que é a insônia terminal. E algumas pessoas também têm a sensação que o sono não foi reparador. O que seria isso? A pessoa ela dorme, ela consegue permanecer dormindo, só que aí chega no momento de acordar, ela acorda mal, né, acha que não descansou o suficiente, né, se sente cansada, né, sem energia para começar o dia, e aí isso se segue ao longo dos dias. Então, essa dificuldade para sentir que o sono foi revigorante também é considerado um problema do sono, tá? E aí, quando a gente tenta entender o porquê que a insônia se instala, e isso é muito importante que você entenda, o porquê que a insônia se instala, por que ela cria raízes, como que ela começa. Como eu falei para vocês, quando você entende com quem que você está lidando, fica muito mais fácil de você combater, tá? Fica muito mais fácil de você arranjar uma solução. E muitas pessoas não têm nem ideia de como que isso acontece. E eu falo aqui tanto de medidas de comportamento, algumas pessoas podem achar que é até um pouco vago isso, mas hoje a gente vai entender como que isso funciona de fato, tá? Como que isso, como que é a atuação prática, como que você consegue de fato sair desse campo da insônia através de medidas de comportamento. Eu vou explicar para vocês como que isso acontece. Mas antes é importante entender uma coisa. Teve um cara chamado Spillman, que ele fez um modelo explicando desde como a insônia começa até ela se torna crônica, enraizada, tá? E o que o Spillman falava? Ele dizia que para a insônia acontecer e para ela virar crônica, você tem que ter três fatores principais. Esse é considerado o modelo de Spillman. E o que esse cara dizia? Ele dizia que, em primeiro lugar, você tem que ter uma predisposição. Tá? O que é predisposição? É aquilo que você carrega com você. Tá? Por exemplo, sexo feminino. Tá? Mulheres têm um maior risco de desenvolver insônia. Por exemplo, idade. Pessoas mais idosas têm uma chance maior de desenvolverem insônia. Aspectos genéticos. Às vezes você vê uma família, por exemplo, que todo mundo é agitado. Né? Não sei se vocês conhecem alguém, né, que tem uma família toda agitada. O pai é agitado, a mãe é agitada. Parece que não dá para desconectar as pessoas, não dá para tirar da tomada. Então são pessoas que têm uma tendência à insônia porque têm uma dificuldade maior em desligar, tem uma dificuldade maior em sair da tomada mesmo, tirar a energia. Então elas têm uma tendência à insônia. Histórico familiar também, ou de insônia, né, ou de depressão, por exemplo, né, pode ser um risco maior de você desenvolver insônia, e por assim vai. Então, todos esses fatores, né, que a gente carrega com a gente, eles não são suficientes para que você desenvolva insônia. Não é o fato de você ser mulher, não é o fato de você ser idoso, não é o fato de você vir de uma família de pessoas agitadas, não é o fato de você ser uma pessoa com tendência a ficar ruminando pensamentos, por exemplo, que vai fazer com que você tenha insônia. Isso é uma coisa que você carrega com você, tá? Mas não é o suficiente para desenvolver a insônia. E aí o Spillman, ele colocava um segundo elemento, colocava um segundo fator. O que era esse segundo fator? Era o fator precipitante, ou o fator gatilho. Tá? O que era esse fator gatilho? Era aquilo que faz a insônia acontecer. E a gente pode traduzir isso pelo aquilo que a vida te dá, né? Aquilo que a vida te presenteia, né, de alguma forma.
Então, quais seriam exemplos de fatores precipitantes ou gatilho para que a insônia aconteça? Pode ser um trauma, por exemplo, né? Você passou por uma situação muito difícil e aí você perdeu o sono. Pode ser um término de relacionamento, por exemplo, né? Você estava num relacionamento de longa data e de repente terminou e aí você começou a desenvolver insônia. Pode ser, por exemplo, a pandemia, né? Tenho visto muito isso acontecer. A pandemia sendo um fator de estresse para que as pessoas passem a dormir mal. Então, um elemento aí de estresse que tem acontecido bastante. Adoecimento, por exemplo, um quadro depressivo, quando ele se instala, né, a pessoa que tem depressão, ela pode desenvolver a insônia junto. Um quadro de ansiedade, por exemplo. Então, todos esses são fatores gatilhos, são fatores desencadeantes da insônia. Então, se você pensar, você tinha o primeiro fator, que era o predisponente, né, que você carrega com você, e você tem o segundo fator, que é o precipitante, o gatilho, que é aquilo que a vida te entrega. E aí, a partir do momento que você começa a dormir mal, que você começa a ter insônia, né, é importante lembrar que muitas vezes na vida a gente passa por algumas situações que fazem a gente dormir mal. E isso é normal. Eu tenho certeza que você também já passou por isso. Eu lembro até comentei com vocês hoje sobre a época do vestibular. A época que eu prestei vestibular, tinha noite ali, principalmente nos períodos que antecediam a prova, que eu ficava ansioso, né, que vinha aquela ansiedade, principalmente nas provas mais importantes ali, e eu acabava tendo uma dificuldade para dormir. Só que o que é o normal? Né? Você passa por uma situação difícil, você tem uma preocupação, e aí você tem uma dificuldade para dormir. Depois que essa situação passa, você começa a dormir bem de novo. Né? Recentemente também aconteceu, né, deve fazer em torno de um ano mais ou menos, o meu cachorro, ele teve um problema lá de saúde, a gente levou ele lá para o hospital, ele foi medicado, e aí ele voltou para casa. Mas ele voltou para casa e continuou, né, ele continuou meio apático, né, continuou, né, meio lento, né, não estava normal. Então, o que acontece quando a gente tem uma situação dessa, né, em que a saúde, por exemplo, de um animal de estimação está ruim? A gente vai ficar preocupado e o sono vai ser pior. E depois que ele melhorou, eu voltei a dormir bem. E aí meu sono voltou a melhorar, tá? Então, isso é o normal. A gente passa por algumas situações em que a gente tem uma dificuldade em dormir, mas depois que a situação se resolve, a gente volta ao normal e volta a dormir bem, tá? Então você começa a perceber que a nossa vida é assim. A gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos em que a gente fica ansioso por algum acontecimento, e assim é a dinâmica da vida, sempre vai funcionar assim. Se você, não sei se vocês chegaram a ler o livro do Taleb, A Lógica do Cisne Negro, ele fala um pouco sobre isso, né, sobre aqueles eventos, né, que acontecem repentinamente, que eles são extremamente potentes, e que você não prevê, você não sabe que vai acontecer. Depois que passa, você até dá uma explicação, mas na hora que está acontecendo ele é intenso e você não tem como antecipar a presença dele. E mexe, isso estressa. A própria pandemia, né, trouxe isso à tona. Tem um outro autor, Jordan Peterson, que ele fala isso também, que a gente vai estar sempre no equilíbrio entre a ordem e o caos. Você nunca está só no caos ou só na ordem, você está com o pé nos dois. Então, mesmo que você esteja, por exemplo, está tudo certo no casamento, tudo certo nos estudos, tudo certo no trabalho, sempre pode acontecer alguma coisa para tirar esse equilíbrio. Né? A gente está sujeito a isso, é a vida acontecendo. Então, momentos difíceis vão acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Mas o sono acaba sofrendo. Mas o que eu sempre falo que qual que é a pergunta aí de US$ 1 milhão, né? Muita gente fica se perguntando, pô, mas por que que eu tenho insônia? Por que que eu durmo mal? Por que que está acontecendo isso? E essa não é a pergunta de US$ 1 milhão. A pergunta de US$ 1 milhão é por que que você ficou preso aí? Né? É uma grande diferença isso. Por que que você ficou preso na insônia? Porque é normal a gente passar por situações difíceis e voltar a dormir bem. A gente passa por um estresse
e volta a dormir bem. A gente dorme mal uma noite, 2 noites, 3 noites, e a gente volta ao normal. O nosso cérebro, ele tem essa vontade de dormir. Sempre que a gente fica muito tempo acordado, ele quer dormir. Então, depois de um dia, 2 dias, ele fala, cara, né, olha, tá muito difícil ficar assim, eu simplesmente vou desligar porque você está passando do limite. Então, existe uma vontade do cérebro em dormir, em desligar. Então, ele volta à normalidade. Então, a pergunta de $1 milhão é o porquê que você ficou preso na sua insônia? Você já parou para pensar nisso? Não sei se tinha parado para pensar nisso. Que a gente fica tentando encontrar a causa da insônia, mas é mais importante você entender como que você ficou preso aí. Tá? Essa é uma pergunta importante. Então, voltando ao nosso modelo do Spielman, né, que ele dizia que você tem um fator predisponente, né, você tem um fator precipitante, que é o desencadeador, e eles por si só não explicam como é que você fica travado e preso na insônia. O que explica como você fica travado e preso na insônia é o terceiro fator, que é o fator perpetuador, que eu diria que é aquele fator que diz assim, o que você faz com as cartas que você tem agora, né? Então você tinha aquilo que você carrega, que seria o primeiro fator, você teria o que a vida te deu ali naquele momento, que você começou a ter insônia, você não previa aquilo. Agora, o que você faz com tudo isso, com as cartas que você tem ali? E geralmente o grande problema é que a gente tenta sempre aliviar a insônia, tenta sempre resolver a insônia da forma que a gente acha que vai resolver, tá? E quando a gente toma uma decisão errada, e aí o efeito piora, ou seja, você piora o seu quadro, você começa a fazer a insônia criar raízes. E o que eu estou querendo dizer com isso? Grande parte das coisas que a gente tem que fazer para resolver insônia, elas são contra-intuitivas. Quer dizer, geralmente a gente pensa o contrário. A gente pensa que para você dormir bem, você tem que fazer uma coisa. Só que, na verdade, essa coisa vai piorar a sua insônia. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, aquilo piora a sua insônia. Então, quer dizer, algumas atitudes, alguns pensamentos, né, alguma forma, né, de comportamento que você tem para tentar resolver o problema, vai jogando contra você. E aí sim que você começa a entrar, né, você começa a enraizar a insônia. E aí começam os problemas. E aí que ela vai começar a criar raízes, e aí que ela vai começar a se instalar. Tá? Então, para dar um exemplo para vocês. Uma pessoa, né, que ela, vamos dizer que ela dormia bem, sempre dormiu bem, e aí ela tinha alguns fatores que ela carregava com ela, mas isso não era o suficiente para causar a insônia. Vamos supor que ela fosse uma pessoa com uma tendência natural a dormir mais tarde e acordar mais tarde, por exemplo, pessoa vespertina, ela dorme mais tarde, acorda mais tarde. E aí um belo dia, ela arranja um emprego, só que nesse emprego ela tem que dormir cedo. Né? Ela tem que dormir cedo porque ela tem que acordar cedo. Então tem que acordar cedo para estar no emprego, então ela se força a dormir cedo. E aí você entende uma pessoa que geneticamente tem uma dificuldade em pegar no sono, se forçando a dormir cedo. E o que vai acontecer? Ela vai conseguir pegar no sono. E ela vai ficar estressada com aquilo, ela vai ficar nervosa, e ela não vai conseguir dormir. Então você percebe que o fato dela ter arranjado um emprego que fosse desalinhado com o cronotipo dela, né, o vespertino, a tendência a dormir tarde e acordar tarde, fez com que ela não conseguisse mais dormir, mas pegar no sono na hora que ela na hora que ela quisesse. Por quê? Antigamente ela dormia tarde, acordava tarde, estava tudo bem. Agora, quando ela se forçou a dormir cedo, ela começou a ter problemas. Esse pode ser o gatilho dessa pessoa. Né? Por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, uma pessoa que passou por um estresse, né? A gente está falando da pandemia aqui também, uma pessoa que dormia bem, que não tinha problema nenhum, né? E de repente ela passou
né, por um estresse na pandemia, ficou fechada, né, acabou ficando muito tempo sob luz artificial, né, e aí acabou tendo mais dificuldade para dormir à noite. O que acontece? Qual foi o gatilho dela? Foi a própria pandemia. Né? Ela acabou mexendo no relógio biológico e ela passou a dormir mal. E aí a gente entra no terceiro P, naquele que a gente faz com aquelas cartas. A maioria das pessoas tenta compensar uma noite mal dormida, ou uma noite ruim, ou quando não consegue pegar no sono, minimizando os efeitos daquela noite mal dormida. E geralmente, e lembrem-se disso, geralmente, quando você tenta aliviar os sintomas, né, para se sentir mais alerta, para se sentir melhor, você acaba piorando o problema. Exemplo, uma pessoa que ela tem muito sono no período da manhã, então ela dormiu mal, né, tá dormindo mal, não consegue pegar no sono, pode ser o nosso primeiro exemplo lá, ele não pegou, não consegue pegar no sono, tem dificuldade, e aí ele tem que acordar cedo para trabalhar. Só que aí ele não consegue levantar, porque ele está com muito sono, ele dormiu mal à noite, e ele fala assim, quer saber? Eu vou dormir aqui, né, até a hora que eu conseguir descansar. Ao invés de acordar de manhã, ele acorda meio-dia. Quer dizer, ele estendeu o tempo na cama. Então, na cabeça dessa pessoa, se ele conseguisse dormir até meio-dia, ele ia ficar descansado. Só que a partir do momento que ele tomou essa decisão de dormir, esticar o sono pela manhã, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir dormir à noite, porque ele empurrou o sono dele para frente. Ele acordou mais tarde, ele empurrou o sono para frente. Vocês concordam comigo que quando você acorda muito tarde, o seu sono também vai vir mais tarde? Você entende isso? Então, quer dizer, a partir do momento que a pessoa tomou essa decisão de acordar mais tarde, ela só vai sentir sono mais tarde. Então, o que eu falo, a decisão que ela tomou, o jeito que ela resolveu, né, jogar as cartas, de uma forma a tentar resolver o problema, vai voltar contra ela. E aí ela vai piorar a insônia. Só que ela não tem consciência disso. E aí o que vai acontecer na próxima noite? Ela não vai conseguir pegar no sono. Ela vai pensar assim, nossa, mas o que será que aconteceu? Por que eu não estou conseguindo pegar no sono? Entendeu? E aí ela vai ter mais dificuldade para pegar no sono. Outro dia de manhã, ela vai ter dificuldade para levantar. Por quê? Porque ela dormiu mal, não pegou no sono. Aí ela vai e estica de novo o período que ela fica na cama, vai acordar meio-dia de novo. E aí ela começa a ter um problema. Vamos supor, né, que essa pessoa ela até conseguisse acordar cedo. Ela se programou, tal. Aí ela falou assim, não, amanhã eu levanto. Beleza. Dormiu mal, levantou de manhã, ela vai ficar podre o dia. Por quê? Porque ela dormiu muito mal. E aí o que ela resolve fazer? Eu vou segurar aqui, né, o meu nível de alerta no café. Essa pessoa toma um café de manhã e ela viu que ela fica melhor. Aí chega à tarde, ela toma um outro café. Aí chega no final da tarde, ela toma um outro café. E aí você percebe que ela fica se sustentando baseado no café. A gente sabe que dá um nível de alerta, né, te deixa mais desperta. E aí quando essa pessoa deita à noite para dormir, tem um monte de cafeína circulando ali no corpo dela. Então você entende que o alívio que ela teve durante o dia, baseado em tomar café, fez com que ela ficasse alerta, mas que prejudica o sono da noite dela de novo. Então, quer dizer, você percebe que essas atitudes de tentar minimizar os sintomas durante o dia, né, de minimizar esse sofrimento, né, de estar cansado, sonolento, com algumas atitudes, vão piorando o seu sono da noite. Porque aí você tem um alívio imediato, você fica melhor, só que à noite você não consegue dormir. Tá? Então você provoca um desequilíbrio, né, em todos os mecanismos que fazem você ter sono. E aí você percebe que esse terceiro P do Spielman, dos fatores perpetuadores, eles têm a ver muito com a forma como você se comporta, né, o que você faz, e também tem a ver com os pensamentos que você tem. Porque você percebe que uma pessoa que não consegue dormir, ela começa a ficar angustiada, ela começa a ficar frustrada, ela começa a ter raiva, e aí ela vai piorando o problema. Então, os fatores perpetuadores, eles envolvem o quê? A forma como você se comporta e a forma como você pensa sobre o seu sono.
tá? Só para desenhar, assim, para vocês entenderem bem como que isso vai evoluindo ao longo do tempo, tá? Isso é super importante. Então, vamos supor que você é uma pessoa que sempre dormiu bem, que nunca teve problema de insônia nenhum, sempre teve um sono ótimo, né? Deitava na cama e conseguia pegar no sono rápido, e esse era o seu padrão, sempre foi o seu padrão. E aí um belo dia, né, você teve um problema financeiro, alguma coisa do tipo, e aí você começou a dormir mal, tá? E aí você começa a dormir mal, e uma noite, né, que você fala, tudo bem, né, eu sempre dormi bem, deve ser um tipo de preocupação. Aí você dorme mal a segunda noite, a terceira noite, a quarta noite, a quinta noite. Quando chega na sétima noite, você fala, meu, eu tô ficando muito cansado, eu preciso dormir, eu tenho que dormir. E aí, automaticamente, você começa a ter a sensação de que você está perdendo um pouco o controle do seu sono. É que você não está conseguindo manter o seu sono de uma forma adequada, que você não está tendo um sono revigorante. Isso começa a te preocupar. E aí, essa preocupação vai te deixando mais tenso, vai te deixando mais ansioso. E aí você percebe que esse estresse psicológico começa também a te afetar e afetar o seu sono. Tá? E nesse momento que você começa a perceber que você está perdendo a capacidade de dormir, você começa o quê? Que eu falei anteriormente. Você começa a ter comportamentos que podem piorar a sua insônia. Porque geralmente as nossas atitudes para melhorar a insônia, elas são contraintuitivas. A gente acha que a gente vai melhorar, mas a gente piora. E aí, essa pessoa, ela começa, por exemplo, que eu expliquei, tomar um café à tarde, né, dar um cochilo à tarde, para se sentir melhor. Só que ela está dormindo mal à noite já. E ela cochila à tarde, se sente melhor, só que à noite ela está dormindo mal de novo. E aí isso começa a virar um ciclo. E essa pessoa começa a ter medo da noite, ela começa a ficar tensa, ela começa a ficar ansiosa e ela não consegue mais dormir. Então você percebe que ela começou, né, no momento em que ela dormia bem e teve um estresse, né, uma perda financeira, e aí ela foi evoluindo, foi perdendo a confiança de que ela conseguiria pegar no sono naquela noite, e aí ela começa a ficar preocupada, ela começa a pensar nas consequências de uma noite mal dormida, e ela tenta aliviar também aquele desconforto durante o dia de quem dorme mal. E aí o que ela faz? Ela toma café, ela cochila, e aí ela começa a se sentir melhor, mas isso piora o sono da noite. E aí começa a entrar numa bola de neve, começa a entrar, né, num espiral de insônia que vai fazer com que ela comece a dormir mal sempre. E aí, a parte importante disso tudo é que quando você começa a dormir mal, noites consecutivas, não pegar no sono, nesse estado de tensão, nesse estado de preocupação, você vai criando um condicionamento. Você vai fazendo com que o seu corpo, nesse estado de alerta, faça uma associação, seu cérebro faça uma associação entre a cama e o seu estado emocional, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas vocês vão entender. Assim que você começa a ter insônia e que você começa a ter noites mal dormidas, ficar tenso, ficar ansioso, e você passa muitos dias assim na cama, esses sentimentos vão se conectar com a cama. E aí o que acontece? A partir do momento que você deita na cama, involuntariamente, todo esse estado de tensão e de alerta, ele vai emergir de uma forma involuntária, tá? É como se o simples fato de deitar na cama te deixasse em um estado de alerta. E essa é uma parte super importante. Pô, mas João, é estranho isso, né? Como que só pelo fato de deitar na cama eu entro num estado de alerta? Isso é possível? É possível. Teve um cara que estudou isso, né? O Pavlov. Ele fez um experimento, não sei se vocês conhecem, mas é um experimento interessante. Enquanto ele estava fazendo as pesquisas dele, ele observou uma coisa, que quando ele ia alimentar o cachorro dele, né, ele pegava a comida e ele começava a andar em direção ao cachorro, e o cachorro já estava salivando, né, mesmo sem estar comendo. Então ele achou aquilo estranho e resolveu fazer um teste. Ele pegou, né, uma comida, pegou o cachorro e pegou um sino, né? E o que ele fazia? Ele viu que quando ele dava comida para o cachorro, né, o cachorro salivava. Tá? Quando ele tocava o sino, o cachorro não salivava. Normal. Né?
Só que aí o que ele começou a fazer? Ele começou a dar comida pro cachorro e tocar o sino. E o cachorro salivava. Então ele tocava o sino, dava comida pro cachorro, o cachorro salivava. E ele começou a fazer isso repetidas vezes. Até o momento que ele não dava comida pro cachorro, tocava o sino e o cachorro salivava. É estranho você pensar isso, né, porque a salivação ela necessita que você tenha comida, né, algum estímulo ou um cheiro, né, para que você consiga, né, salivar. Né? Parece que é uma coisa fisiológica isso. Né? Como que o simples fato, né, dele tocar o sino fazia o cachorro salivar? É um condicionamento. E isso acontece no sono. E isso explica por que algumas pessoas entram em estado de alerta pelo simples fato de deitarem na cama. E isso é muito forte. E se você não resolve isso, você provavelmente não vai conseguir dormir bem. Tá? Que é o maior exemplo do que acontece, né? Um exemplo disso é aquela pessoa que está vendo TV na sala, né? Ela está ali, né, assistindo uma televisão e aí está dormindo. E ela fala assim, nossa, que sono, eu vou deitar na minha cama. Ela vai para a cama e deita, e aí parece que tem espinho. Aí ela acorda, né? Ela entra no estado de alerta. Pô, o que está acontecendo, João? Por que ela entrou no estado de alerta? Foi um condicionamento. Muitas vezes, tentando dormir e não conseguindo, entrando no estado de alerta, de tensão, vai fazendo com que o simples fato de deitar na cama, o que corresponde ao sino do cachorro, faça com que essa pessoa já entre no estado de alerta. Então ela fica mais acesa, ela fica mais tensa, o coração dispara, ela sente aquele desconforto emocional, né, aquela ansiedade. Então ela entra naquele estado pelo simples fato dela deitar na cama. E esse é um mecanismo que acontece, que é a via de todas as insônias, né, que as pessoas realmente elas ficam tentando dormir. Elas ficam lá, ficam forçando, porque querem dormir, e viram de um lado para o outro, e fica brigando. Quer dizer, esse estado de tensão que a pessoa fica, faz com que ela vá cada vez mais aprofundando as raízes da insônia. Tá? Então, amarrando um pouco o que a gente conversou, né, você tem aquele primeiro fator, que é o fator predisponente, que é aquilo que você carrega com você, né, que a gente conversou. Aí você tem um segundo elemento, que seria o fator precipitante, que é o gatilho, que é aquilo que a vida te dá, né, aquilo que acontece com você. E você teria um terceiro fator, que seria o perpetuador, né, que é o que responde a pergunta de $1 milhão, né, que é o que responde como que você se trava na insônia, como é que você fica ali e não consegue sair, que tem a ver com a forma de pensar, a forma de agir, e tem a ver com esse condicionamento que se instala por noites consecutivas sem conseguir dormir. E aí você vai fazer o quê, né, com isso? Você vai entrar no que eu chamo, né, de uma zona da insônia instalada, tá? E aí, o que é interessante, acho que até para desenhar para vocês aqui, né, que acho que o grande problema, né, que eu vejo é que quando você está nesse lugar, né, dessa zona de insônia instalada, quando você se encontra, né, numa situação de insônia instalada, ocorre uma perda de controle. Né? Ali você não consegue dormir. Eu falei um pouco daqueles conceitos de insônia, né, que a gente tem a insônia de início de noite, a insônia de meio de noite, a insônia terminal, ou a sensação de que o sono não foi reparador. Então, para qualquer tipo de insônia, né, desses tipos, você acaba tendo dificuldades em relação ao seu sono e você acaba perdendo o controle e a capacidade de dormir. Então, quando você está numa área que eu chamo de insônia instalada, você realmente perdeu a capacidade de dormir. E aí você não tem mais controle. E é aquela pessoa que está naquela fase que eu comentei com vocês. A pessoa sente medo na noite, ela não consegue dormir, ela se sente no nível de alerta, ela fica ansiosa pelo simples fato de anoitecer. Então você percebe que ela está numa área de perda de controle total, né? Então ela não consegue realmente pegar no sono. Vou fazer um desenho aqui meio tosco aqui, mas começo a explicar para vocês que eu digo que quando você está aqui, né, nesse centro daqui, vamos dizer, você está nesse lugar onde a insônia está instalada. E aqui existem duas formas de você sair daqui, tá? Duas formas de você sair daqui. Quais são as formas? Né? O remédio, né, a gente sabe que é uma opção de tratamento,
e algumas formas de terapia. Existem alguns métodos que te tiram desse lugar. Agora, qual que é a diferença da terapia para o remédio? O remédio, ele te tira dali, mas ele não te dá controle. Tá? Porque se você não toma um remédio, você não dorme. Tá? Então o remédio, ele não te dá controle, mas ele te tira dali, daquela zona de sofrimento. A terapia, né, várias formas de terapia ou estratégias de comportamento, de mudança de pensamento, elas te tiram dali. Tem muitos e muitos estudos mostrando, né, que existem técnicas, né, feitas de uma forma estruturada que vão fazer com que você saia dessa zona de insônia, né, que você consiga dormir bem. Eu chamo quem sai dessa zona de dormido, aquela pessoa que conseguiu dormir. E aí você entra numa segunda fase, que é uma fase mais externa, né? Parecendo um ovo isso aqui, mas não tem problema. Não é para ser bonito, é para vocês entenderem. E aí a pessoa, ela estava nessa área, e aí ela foi para essa área daqui. Tá? Então ela saiu da área que eu chamo de zona de insônia instalada, e ela foi para uma zona que eu chamo de zona de conforto cego. Por que eu chamo de zona de conforto cego? Porque é uma área que grande parte das pessoas estão. Né? Elas até têm o controle sobre o sono, elas conseguem dormir bem, elas conseguem pegar no sono, elas conseguem manter o sono, mas elas não aproveitam o máximo que o sono pode oferecer. Por que eu chamo de zona de conforto? Porque saiu daquele sofrimento completo, né? Saiu daquela zona em que a pessoa ela tem muita angústia, muito medo, porque ela passou a dormir. Então essa zona, que eu chamo de conforto cego, é que a pessoa está mais confortável porque ela até dorme, mas eu chamo de cego porque ela não consegue visualizar as possibilidades ou o que ela pode fazer pelo sono dela para conseguir melhorar ainda mais. E por que a gente fica meio cego? É porque o nosso ponto de referência muda. Né? Então, quer dizer, se você há 20 anos atrás era uma pessoa que dormia bem, né, que ficava que sentia que o sono era reparador, né, você acordava de bom humor, você se sentia bem, conseguia fazer as coisas. Essa era a sua referência. Só que às vezes o tempo passa, você arranja um emprego, né, e você começa a estudar, aí você trabalha e estuda, e aí você começa a dormir um pouco menos, e aí você começa a perceber que você está um pouco mais cansado, mas pode ser a rotina, você começa a ficar mais irritado, começa a ter dificuldade para controlar o seu apetite. Pô, o que aconteceu? Esse é o seu novo normal, né? Você acha essa sua referência nova. Pô, você está ali, né, dormindo pouco todos os dias, dormindo mal por conta da sua rotina, só que você nem percebe que o problema é o sono. Né? Então você está ali naquela região que você dorme, mas que você não aproveita ao máximo do seu sono. Tá? Então, eu sempre conto a história para vocês aqui, da vez que eu fui no oftalmologista depois de 6 anos, né? E que aí meu grau tinha aumentado pra caramba, tinha aumentado uns 3 graus de miopia. E aí, qual foi a conversa que eu tive com ele, né? Ele falou pra mim assim, pô, João, faz tempinho que você vem aqui, né? Eu falei, deve fazer uns 3 anos, mais ou menos. Ele falou, não, faz 6 anos. Eu falei, 6 anos? Eu falei, caramba. E a hora que ele colocou o óculos em mim, eu enxerguei a vida, assim, era uma coisa que eu não enxergava, não conseguia realmente enxergar. Eu vi que tudo mudou. E aí, o que aconteceu nesse período que tem a ver com o sono? Mudou meu ponto de referência. Eu era uma pessoa, né, que talvez eu enxergasse mal tudo, né? Mas beleza, eu estava acostumado com aquilo, né? Eu chegava mal, dava aquela forçada no olho, e tá beleza, aí segue o jogo, segue a vida. Só que meu ponto de referência tinha mudado. Então, depois de 6 anos, quando eu fui no oftalmo, e que ele me mostrou, ele falou assim, João, realmente seu grau aumentou, você tem que, né, realmente mudar esse seu óculos, tá? Usar uma lente diferente. E a hora que eu olhei aquilo lá, né, me clareou, eu comecei realmente a voltar a enxergar. Então o sono é assim, às vezes a gente se acostuma a dormir mal, se acostuma a ficar privado de sono. Por isso que eu falo que é a zona do conforto cego, né? Por quê? Você está confortável porque você dorme, mas é o tipo da pessoa que fica com a cara no celular até meia-noite, né? Toma o café dela 11h30, sei lá, da noite, né? Janta às 11, toma um cafezinho às 11h30 e vai dormir. Pô, beleza, ela dorme, mas será que ela está aproveitando o máximo do sono dela? Então, e aí a gente cai, né, numa outra fase, que aí seria uma fase mais externa aqui, né, do nosso esquema,
mostrando para vocês aqui, que é essa fase mais externa aqui. Então a gente tem a zona da insônia instalada, aqui a gente tem a zona do conforto cego, e aqui a zona do controle absoluto. Tá? Por que eu falo controle absoluto? Porque é aquela pessoa que ela cuida do sono, né, que ela dorme o suficiente, é aquela pessoa que ela tem noção das coisas que ela tem que fazer para ela manter o sono dela num patamar bom, só que ela também tem controle, porque se ela passa por um período de estresse, né, ela também sabe o que, que ela pode fazer para melhorar. Primeiro, né, para não ficar presa naquela espiral da insônia que eu falei para vocês, tá? Então, quer dizer, ela sabe o que, que ela não pode fazer. Lembra que eu falei que a maioria das coisas que as pessoas fazem, elas fazem porque não sabem o que tem que fazer, e a maioria das atitudes, elas acabam enraizando mais a insônia. O que você tem que fazer, muitas vezes é contraintuitivo. Você faz uma coisa, mas aquilo piora o seu sono. Então, a pessoa que ela tem o controle absoluto, ela sabe o que ela pode fazer, ela sabe o que ela não pode fazer, e além disso, ela sabe os recursos que ela tem para usar, né, quando ela precisa. Tá? E aí entra um outro problema, que às vezes eu vejo as pessoas confundindo estratégias, né, que deveriam ser utilizadas, por exemplo, né, quando você está numa zona de controle absoluto, né, que você está naquela zona externa, né, quando você está com a insônia instalada. O exemplo mais clássico que eu dou é o do chá, por exemplo. Pô, o chá, você imagina uma pessoa, né, eu descrevi, a pessoa está tensa, ela não está conseguindo dormir, ela está com aquela resposta involuntária quando ela deita na cama, ela entra no estado de alerta quando acontece isso, ela fica mal, o coração acelera, entra em estado de tensão. Aí ela fala assim, pô, eu vou tomar um chá, que um chá vai me ajudar. Pô, será que o chá vai resolver o problema, né? Muitas vezes não, né? O chá, né, ele pode ser um complemento, mas quem que se beneficia do chá? Geralmente quem tem o controle, né, quem está na zona de controle absoluto, aquela pessoa que está naquela outra fase, porque ela se percebe ansiosa, por exemplo, e aí ela vai fazer um chazinho, sei lá, um chá que ela escolher, para poder baixar um pouco da ansiedade. O dia que ela está mais tensa, ela sabe que ela tem um recurso, por exemplo, de fazer um relaxamento muscular progressivo, né, para poder aliviar a tensão muscular dela. Ela sabe que ela pode lançar mão, por exemplo, de óleos essenciais, né, quando ela está num estado, por exemplo, de alerta maior, ela sabe. Então, quer dizer, a gente começa a entender que todas essas fases, você identificar em que fase que você está, é importante para que você consiga utilizar as estratégias corretas. Lembrando que para sair dessa zona, né, de insônia instalada, eu sempre falo que, independentemente de tomar medicação ou não, você tem que usar as estratégias das terapias, né, como, por exemplo, a comportamental, que eu sempre falo aqui. Você tem que mudar o seu pensamento, você tem que mudar a forma como você encara o seu sono, você tem que fazer algumas coisas, mesmo que você ache estranho, né? É estranho falar isso, mas as coisas são contraintuitivas. Então, às vezes, por exemplo, algumas orientações do tipo, não deite mais cedo na sua cama, porque existe uma chance maior de você ficar rolando na cama. Aí tem algumas pessoas que falam assim, não, mas se eu deitar antes eu vou ter uma oportunidade maior para dormir. Não, não mesmo. Quem tem insônia sabe muito bem disso. Se eu falar para alguém que tem insônia assim, ó, em vez de deitar às 10 da noite, você vai deitar às 7. O que você acha que vai acontecer? Você acha que a oportunidade que eu te dei para dormir vai fazer com que você durma mais, melhor? Não vai. Tá? Mas algumas pessoas acham que sim, e aí elas fazem aquilo que está errado. Tá? Então, você identificar muito bem as fases que você está, as estratégias que você tem para sair, né, principalmente desse centro que eu chamo da zona de insônia instalada, é super importante, porque senão você começa a confundir, você começa a querer usar uma coisa que é de uma zona na outra zona, e aí aquilo não funciona, e quando não funciona você se frustra, você fica irritado, você fica ansioso, e aí você não dorme, e aí vira uma bola de neve. Tá? Então, acho que essa live daqui é uma live super importante para que você entenda, né, como que a insônia se instala e como que, baseado em comportamentos, em pensamentos, ela vai criando raízes. Porque aí, se você faz o caminho inverso disso,
né? Se você consegue fazer o caminho inverso, né, você vai desconstruindo, vai tirando as raízes dela. E a partir do momento que você começa a melhorar, que você começa a sentir sono, por exemplo, se você tem uma noite melhor, você vai desconstruindo também seus medos. Você vai confrontando suas crenças, suas ideias. Pô, mas eu não dormia nada, eu mudei isso e dormi um pouco melhor. Percebi que não fiquei tão ansioso quando eu fui dormir. Percebi que despertei menos vezes à noite. Então, quando isso começa a acontecer, automaticamente, né, vem uma resposta psicológica do tipo, pô, eu acho que eu estou num caminho certo, né? Acho que está melhorando, eu não preciso ter tanto medo assim. E aí você vai confrontando algumas coisas. E é um processo que eu falo para vocês, existem várias técnicas, existem várias formas de você mudar o comportamento, existem várias formas de você condicionar um hábito, existem várias formas de você mudar o seu pensamento. Existem algumas pessoas que não se beneficiam tanto de uma mudança de pensamento, mas sim de uma aceitação, por exemplo. Então, existem muitas estratégias que a gente pode seguir com o objetivo de fazer o caminho inverso, né? Quer dizer, é te tirar daquela zona central, né? De te tirar daqui que é a zona da insônia, né? Te levar talvez para um conforto sério e depois te trazer aqui para o controle absoluto, né? Que é o lugar onde você tem ali o controle total, né? Sobre o sono e que você não passa mais aperto, né? Eu sempre falo que a gente fala muito, eu falei da pergunta de US$ 1 milhão, né, que não é o que causa a sua insônia, mas é como é que você ficou preso lá, né? É isso que é importante você saber. Como é que você ficou preso? Como é que você entrou nessa espiral? Tá? Mas quando você tem uma causa identificada, né, que você percebe realmente, né, o que está levando a sua insônia, ou o que levou a sua insônia, você também tem que resolver isso de alguma forma, porque existem muitos gatilhos, como eu falei, tanto gatilhos emocionais como gatilhos biológicos, por exemplo. Então, existem muitas coisas que podem levar à sua insônia, mas é importante você perceber que não é o que levou à insônia que faz a insônia persistir. Não é, tá? Tanto que, às vezes, eu atendo um paciente e eu falo assim, pô, você tem insônia há quanto tempo? Aí o paciente fala, eu tenho insônia há 20 anos. Faz 20 anos que eu não durmo bem. Aí eu pergunto, mas o que aconteceu na época? Ele vai me falar assim, olha, na época eu tive um quadro de depressão, né? Eu tive um quadro de depressão grave, porque eu tive uma perda, né? Vivenciei uma situação difícil, e aí eu deprimi naquela época. Pô, mas você fez o tratamento? Eu fiz, melhorei, hoje eu estou super bem, né? Superei tudo aquela questão emocional, e hoje estou super bem, mas eu continuei com a insônia, tá? E a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, que teve uma perda financeira há 10 anos atrás e que se recuperou financeiramente e ainda continua com insônia. Então você percebe que identificar a causa, né, é importante, mas não é a causa que vai fazer com que sua insônia persista ao longo do tempo. Tá? Por isso que eu bato tanto nessa tecla de que melhorando seus hábitos, melhorando seus comportamentos, né, criando bons hábitos, mudando sua rotina, modificando a sua forma de pensar através de várias e várias estratégias, né, de teorias diferentes, de escolas diferentes, você consegue recondicionar o seu sono e reaprender a dormir, chegando no fim da insônia. Tá? Então, é importante entender esse mecanismo. Na verdade, acho que essa daqui é uma das lives mais importantes, porque ela te mostra realmente o caminho que você pode ter trilhado para chegar ali, né? E também ela te mostra, né, como você consegue sair dali. Isso é super importante. Tá? Então, hoje o tema da live era por que a gente tem insônia? Né? Por que a gente tem insônia? Por que a gente dorme mal? E a explicação está nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, na nossa forma de pensar. Tá? Porque é isso que vai fazer com que, por todos esses mecanismos que eu expliquei, a gente vá fazendo o negócio criar raízes, e aí depois de 30 anos criando raízes, fica mais difícil, mas sempre é possível você conseguir se recuperar, tá? Mas aí tem que fazer o caminho inverso, que é o que pouca gente faz, ou que pouca gente sabe que é possível, tá? Que desconhece as técnicas, mas é possível, tá?
Então, pessoal, obrigado aí para vocês que participaram da live e explicar aqui de uma forma que vocês entendessem como é que a insônia começa e como é que ela se instala e como é que ela vai criando raízes para a gente começar nas próximas lives também que eu vou fazer, a gente fazer o caminho inverso, tá bom? Então, obrigado aí por quem participou e até a próxima live.